E aí, pessoal, eu gosto muito de falar em categoria de base, conheço muitas histórias, conheço muitos que deram certo, conheço jogadores que não deram tão certo assim, conheço jogadores que, quando muito jovens, criaram grandes expectativas, ilusão no torcedor, conceito no torcedor, seja por divulgação, seja também pela forma como conduziram a carreira. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre um caso específico de um jogador que tem a ilusão, tá? Está ainda na ilusão, é jovem ainda, está na ilusão do torcedor do Grêmio, que é o Manu, né, o meia de pé esquerdo, que a gente vai contar, e também de outros casos da história que acabaram mudando o rumo aí em razão de uma ou outra iniciativa, ou de muitas vezes de empresários, ou também dos pais, ou até mesmo da ilusão mesmo de jogador não virar ou não vingar e não se imaginar o que se tem. Manu, quem não lembra, né? Manu sai do Grêmio, o jogador do Nordeste, veio jovem para cá e aos 11 anos ele deixa o Grêmio para ir para o Barcelona. Aparece nessa foto que eu mostrei aí com Messi, com Suárez, e acaba indo para lá para fazer um teste, um suposto teste, fica lá, o Grêmio monta fala em aliciamento e a coisa acabou ficando. Esse jogador volta, passa por outro clube lá, se não me engano, o Benfica, volta para o Grêmio, vem aqui e no período no Grêmio já não é o mesmo diferente que era. Inclusive, em algum momento aqui a coisa não caminhou muito bem, não. Quem analisa isso, categoria de base, diz que ele deu uma parada até, porque ele ficou meio sem treinar e os meninos que estavam embaixo ali encostaram nele. Mesmo assim, ele é um jogador diferente da sua categoria, ele é um meia de pé esquerdo, o uso fácil do pé esquerdo, joga um pouco mais atrás, não joga tanto na linha de conclusão, mas é habilidoso e é baixo, é pequenininho, até para os meninos da sua idade, mas realmente o talento natural é visível. Quem vê, procurem no YouTube, aí vocês vão ver o vídeo, ele tem muita habilidade com a bola. E aí ele sai daqui e aí vai fazer. Só que sobre isso a gente precisa fazer um reparo, porque isso acontece sempre. Um caso que o Brasil conhece claramente é o Jean Xera, quem não lembra, um meia do Santos, que pintou um pouco antes do Neymar, que o seu pai cresceu o olho, pediu muito, o Santos mandou e ele passou em vários clubes e hoje sequer é jogador de futebol. Ele não conseguiu vingar na carreira, até muitas vezes pela ambição e pela forma como foi carregado. Ele que era gênio com 16, mas não era mais gênio com 19. E isso acontece com muitos jogadores, muitos jogadores. Jogadores que pintam, a gente pega, por exemplo, jogadores até que viraram jogadores profissionais depois. Pega aí o Andrigo, né? O Andrigo teve proposta do Barcelona com 16, 17 anos. Acabou não ganhando tanto componente, é um jogador profissional, relativamente bem sucedido, joga em primeira e segunda divisão, isso é uma vitória para um jogador de futebol. Se a gente pegar a pirâmide financeira do futebol, ele está entre a linha, mas não virou o que se imaginou, e isso no Grêmio aconteceu também com muitos casos, jogadores de seleção de base que acabaram não vingando e que, de certa maneira, sempre tem em cima dessa expectativa inicial algo que cria um parâmetro e a partir desse parâmetro a coisa não vinga. No Grêmio tem muitos casos, a gente conhece, mas eu estava falando especialmente do caso desse menino, do Manu. Por quê? Porque ele é o exemplo disso. É crescer antes de crescer, é virar antes de virar. E aí eu não falo dele depois dos 16. O Manu começou com 11. Hoje ele tem 14. E ele já passou por muitos clubes e hoje está no Flamengo. Mas já não tem a mesma distância que tinha em relação a outros jogadores da mesma idade. É preciso ficar acompanhando, ver se ele não vai dar, a partir de agora, maturando, não vai crescer como jogador e vingar, que a gente torce que vingue, porque mesmo não jogando mais no Grêmio, acho que não tem mais ambiente por aqui, é preciso dizer que tomara que vingue, que vire jogador, mas que fez tudo para não virar, fez. E tudo em cima do pai, né, ou da figura do empresário, que no caso é o pai dele, que tentou aí movimentar a carreira e parece que movimentou errado. Em cima dessa situação é preciso dizer que esse movimento para menino, uma peça mal colocada nesse tabuleiro, joga fora a carreira de um jogador. Não sei se vai ser o caso do Manu,
mas que caminha para isso sim. Um jogador que pintou aqui, que poderia estar aqui trabalhando muito nesse período, e se não trabalha, não vai. Um jogador que a gente consegue imaginar, poderia imaginar uma carreira brilhante, e agora tem sérias dúvidas sequer se vai virar jogador de futebol, ele que está trabalhando lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. Eu quero sempre salientar que a figura de quem faz a instrução desse menino é que me parece mais importante nessa hora. É preciso ter muita tranquilidade para não jogar fora da carreira de qualquer jogador. A gente está vendo aí muitos casos de empresários que acabam passando um pouco do ponto, e passando desse ponto deixam a carreira sempre sob júdice, sempre com uma chance de dar errado ali na frente, e isso é péssimo para o menino, péssimo para o empresário, péssimo para os clubes, péssimo para o futebol. Isso é o que a gente não espera. O caso do Manu ainda não se definiu, mas que caminha para ser um novo Gexera, caminha sim, porque trabalhou errado, e a hora de trabalhar é exatamente quando está nesse período de formação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.